pessoal, e aí, tudo bem? E aqui tô eu, ó, toda no mó tesão. E por falar em tesão, em vontade, hoje o assunto aqui é sexo. Pois é, e para falar desse assunto polêmico que causa muitas risadinhas, olhares e malícias, eu vou falar hoje aqui, na verdade eu falei e gravei as palavras da psicóloga e diretora do Centro de Estudos e Pesquisas em Comportamento e Sexualidade, uma organização aqui de São Paulo, a doutora Vânia Macedo Bressani. A doutora Vânia vai contar pra gente, entre outras coisas, o que ela, no seu atendimento dia a dia na clínica que ela tem aqui em São Paulo, o tipo de atendimento que ela faz e os problemas mais recorrentes em caso de homens e de mulheres, em se tratando de sexualidade na meia-idade. Vamos ver o que ela tem a dizer? Doutora, o que mais aparece de casos relacionados à meia-idade e à sexualidade aqui? Eu diria que no universo feminino, a queixa mais comum apresentada por esses pacientes é a falta de desejo sexual, a falta do interesse sexual, muitas vezes dita como uma falta de libido, uma falta de vontade de ir para o relacionamento sexual. E também aparecem com alguma frequência a anorgasmia, que é a dificuldade das mulheres chegarem ao orgasmo, né? No caso dos homens, a questão primordial da meia-idade é a disfunção erétil, própria deste universo masculino, que pode estar muito relacionado com algumas mudanças corporais da maturidade, né? Mudanças hormonais que primeiro precisam ser pesquisadas e, se necessário, tratadas. No caso do homem, por um urologista, no caso da mulher, pelo ginecologista. Mas se não pautada, se não tem essa causa fisiológica, a indicação é a terapia sexual. No caso das mulheres, eu diria que é um universo um pouco mais complicado que o universo masculino, porque as mulheres, com essa mudança de vida na maturidade, começam a sofrer outros tipos de questionamentos e problemas do envelhecimento, dessa autoestima que muitas vezes fica tocada pelo envelhecimento, pela necessidade de ainda se sentirem produtivas, menos atraentes para os homens. Todas essas questões interferem muito nesse quesito vontade de ir para o sexo. Na maioria das vezes, as mulheres casadas ou em relacionamentos mais duradouros acabam fazendo sexo para agradar o parceiro. No caso dos homens, eles se preocupam muito com o desempenho, porque eles tiveram uma vida pautada num desempenho sexual satisfatório e de repente se veem numa situação em que eles podem ser avaliados negativamente nesse desempenho sexual. Isso mexe muito com a cabeça dos homens, porque ao mesmo tempo que eles querem se sentir viris, eles são atropelados por estas situações, na maioria das vezes já de uma desaceleração profissional, pode ser também um comprometimento da vida financeira, pode ser o desenlace de um casamento. Então todas essas questões podem interferir diretamente no desempenho desse homem. Atualmente eu recebo também alguns homens com a queixa de um desejo hipoativo, ou pouco desejo sexual, ou uma libido menor, que pode estar relacionada a causas hormonais. E quando não é esse o caso, esses médicos encaminham esses homens para terapia sexual, com um grande percentual de êxito. Qual é o procedimento, assim, qual é o passo a passo? Dizemos, eu tenho um problema sexual, por exemplo, estou sem libido, mulher e homens.
o primeiro passo, procurar médico, depois, se o médico não resolve, procurar um psicólogo. Dá esse passo a passo pra gente. Eu acho que a primeira questão, eu acho que sempre o paciente procura um diagnóstico médico. E nesse caso é o urologista para o homem, o ginecologista para a mulher, em que ela vai chegar no consultório e vai dizer que ela está com pouca vontade de fazer sexo. Esse médico vai fazer alguma pesquisa, né? Uma pesquisa hormonal, uma pesquisa sobre que funções sexuais podem estar comprometidas, e depois desses exames, esse médico dá um diagnóstico que pode não ser fisiológico. Ele diz, olha, não tem nada de errado com você, seus hormônios estão bem, ou então vamos fazer uma reposição hormonal, né? E recomendo que você procure terapia. No caso dos homens, quando consultam urologistas e a queixa é a disfunção erétil, a primeira tentativa é exames, né? Saber se existe algum comprometimento, e se não existe nenhum tipo de desaconselhamento em usar um medicamento eretivo, esse homem primeiro experimenta o uso desse medicamento para ver se soluciona o problema. Ah, mas então quando é que ele vem para a terapia sexual? Ou quando ele se sente dependente do medicamento e isso não o satisfaz, ou quando o medicamento não tem o efeito procurado, porque pode acontecer. Na maioria das vezes, a pesquisa pelos problemas psicológicos que podem estar interferindo nesse desempenho é a primeira etapa da terapia sexual. Em continuidade a essa pesquisa das prováveis causas, o terapeuta sexual faz uma coleta, colhe algumas informações a respeito do estilo de vida dessa pessoa, de o que mudou nesse estilo de vida, tentando levantar prováveis causas. Juntamente com esse estudo da busca das causas, existe um aconselhamento e um apoio psicológico para este homem ou essa mulher que está passando por uma fase difícil, que necessita de compreensão e de aconselhamento. Além disso, nós também usamos de algumas técnicas de exercícios, de leituras esclarecedoras, de trocas de informações a respeito de experiências anteriores de sucesso, experiências atuais de insucesso. Existe todo um caminho diferenciado de paciente para paciente, a gente não pode generalizar, porque tem paciente que vai mostrar uma resposta muito rápida e muito efetiva, e outros pacientes que precisam de um tempo maior, esse tempo tem que ser respeitado. Agora, a senhora diria que essa questão da sexualidade, dessa questão do problema sexualidade, ela é mais comum na meia-idade? Então, eu diria para você que até poucos anos atrás, a mulher não procurava ajuda. Ela se acomodava numa situação de que eu não tenho mais desejo, e quando eu tiver condições eu satisfaço meu parceiro, e isso não me faz falta. Mas a própria mídia tem mostrado para esse universo feminino de que esse quadro pode ser revertido. Que é o que geralmente acontece quando essas mulheres, por exemplo, se separam e arrumam um novo namorado. E como por milagre o desejo sexual se restabelece. Então eu diria que essas mulheres, sim, insatisfeitas, devem procurar ajuda, porque não é um quadro irreversível. É lógico que a pegada do sexo fica diferente na maturidade. Não existe mais tanta pressa, não existe mais uma preocupação com quantidade, existe uma preocupação muito maior com uma troca de qualidade, né? Onde as carícias, as preliminares, o bem-estar, o relaxamento passa a ser às vezes mais importante do que o próprio orgasmo. Tá vendo? Às vezes, na verdade, eu acho que na maioria das vezes, a qualidade vale muito mais do que a quantidade. Então aí fica a dica. E se você tem alguma dúvida, porque com certeza você tem, e você quer saber mais sobre esse assunto, que é um assunto que mexe muito com a vida da gente na meia-idade,
manda uma mensagem para mim que eu falo com a doutora Vânia e ela pode responder e a gente grava novos vídeos, tá bom? Ó, manda um e-mail para piraçõesdameidade@gmail.com. Põe aí, Paty, embaixo, piraçõesdameidade, sem ser cedilha e sem tio, @gmail.com. Tá bom, gente? E até a próxima. Um beijo e vamos!